Bem, meus amados irmãos, a você, aluno da EBD, nós queremos nessa manhã dar as boas-vindas a você. Não somente a você, como também a todos os nossos visitantes. Desde já, nós louvamos a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, pela tua casa. Que a bênção do Senhor esteja alcançando a sua vida, a sua casa abundantemente. Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco para sempre. Bem, nessa manhã eu quero desde já pedir aos irmãos, a você, que se inscreva no nosso canal. Nós estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical. Que nessa manhã você venha se inscrever no nosso canal, que você pode também estar nos acompanhando e também interagindo pelo chat. Dúvidas, você pode estar interagindo pelo chat. Nós temos os nossos professores que estão aí prontos para poder dar algumas instruções, tirar algumas dúvidas de vocês. Então, eu incentivo a você, aluno, eu incentivo a você, meu amado irmão, a você, visitante, a estar interagindo juntamente conosco no chat, tá? Quero desde já também convidar você não somente a participar da nossa escola bíblica dominical, a também participar dos nossos cultos. Nós somos uma igreja bíblica onde nós temos voltado para Deus com clamor e súplica pela sua vida e pela vida de muitos. Venha nos fazer uma visita. Saiba que você, visitante, você é muito importante para nós e muito mais ainda para Cristo, ok? Antes de nós iniciarmos a nossa lição, convido você a curvar a sua fronte. Nós vamos iniciar a escola bíblica com uma oração, suplicando a Deus a sua bênção sobre a nossa vida, pedindo para que Ele venha nos abençoar nesta manhã, que a sua palavra, que a palavra do Senhor nosso Deus, ela venha a ser explicada, ela venha a ser aplicada de tal forma que venha surtir efeito na minha vida e na sua vida. Oremos no nome de Jesus. Deus Santo, Pai poderoso, neste momento, ó Deus, nós vamos iniciar a escola bíblica dominical. Pai, que a tua palavra venha servir como que martelo que esmiuça a penha. Venha quebrantar os nossos corações, que a tua palavra venha ser como leite, a fim de nos trazer força, que a tua palavra venha servir como alimento, para nos fortalecer, ó Deus, e nos dar graça para esta caminhada. Portanto, peço ao Senhor que, por bondade e misericórdia, o Senhor venha me usar. Eu sei que não há mérito nenhum nosso, mas tudo é para a honra e glória do seu santo e poderoso nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje nós vamos estar na lição de número 10. Lição de número 10, cujo o tema que nos está proposto nessa manhã é o ministério de mestre ou doutor. Conforme você já percebeu, é um tema maravilhoso, é um tema atual, é um tema ao qual nós precisamos discutir com tamanho afinco e esmero. E eu, nessa manhã, convido a você a participar conosco dessa lição tão maravilhosa, que foi preparada de forma tão especial pelo nosso comentarista, a fim de nós estarmos edificando e sendo
edificados pela palavra de Deus. O nosso textuário está como base Romanos capítulo 12, versículo 6 e o 7. Romanos capítulo 12, versos 6 e 7 diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Olhe a verdade prática e acompanhe, por favor. Os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. Conforme nós vemos que o assunto mestre é um assunto atual, muito atual. Nós, na verdade, precisamos de mestre, conforme nós vamos perceber e entender ao decorrer dessa lição. Mas é interessante, eu quero chamar a sua atenção que você volte para o textuário nesse exato momento, quando Paulo fala que aquele que foi chamado, aquele que foi vocacionado, aquele que está voltado para ensinar, que haja dedicação. Perceba bem como Paulo, ele começa a dizer àqueles que são chamados para ensinar, que haja tamanha dedicação, tamanho esmero, tamanho esforço. É uma exortação maravilhosa do nosso amado irmão apóstolo Paulo, nos exortando a nos dedicarmos ao ensino, a nos esforçar ao ensino, conforme nós vamos ver essa lição. A verdade prática, eu quero chamar também a sua atenção para o que o nosso comentarista diz, que os vocacionados por Deus para o ministério de ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. Então, aqueles que ensinam devem ter como foco a edificação da igreja de Cristo. Não é o seu bem próprio, mas é o bem da igreja. Ele não deve pensar nele, ele deve pensar na igreja. A igreja de Cristo deve ser edificada. Quando a igreja é edificada, o mestre é edificado com certeza. E hoje nós vamos estudar essa lição tão maravilhosa. O ministério de mestre ou doutor. A nossa leitura bíblica em classe está baseada no livro de Mateus, no livro de Romanos e também na epístola de Tiago. Então, nós vamos ler hoje 3 bases bíblicas para leitura bíblica em classe. No Evangelho de Mateus, na carta de Paulo aos Romanos e na epístola de Tiago. Vamos ler, por favor. Mateus capítulo 7, verso 28 e 29 diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Atos capítulo 13, verso 1, diz assim: E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Onígene, e a Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e também Saulo. Romanos capítulo 12, verso 6 e o verso 7 diz assim: De modo que tende diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Tiago 3, verso 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos
mais duro juízo. Mais duro juízo. Quando nós falamos em mestre, nós desde já devemos entender o que é mestre. Há algumas expressões nas línguas mais antigas, línguas que algumas delas estão na Bíblia, como o grego, como o hebraico e às vezes o aramaico e o latim, que veio depois, mas há algumas expressões que levam-nos a entender melhor o que é ser um mestre. Tanto que mestre, no latim, é um termo que vem dessa língua tão profunda que é o latim, que é magister. Magister. Esse termo significa guia, significa dirigir, significa ordenar, significa ensinar, enfim, significa ser um professor. E no hebraico há dois termos que está voltado para a palavra mestre, a saber, Adon e Rabi. Quando fala Adon, está falando acerca de Senhor e de soberano. Quando fala acerca de Rabi, está falando de um ensinador, de um professor superior. Um professor superior. Então, a nossa introdução, convido você a olhar para a nossa introdução hoje, nesta manhã deste dia, nós vamos estudar sobre o ministério da palavra, do ensinamento da palavra. E nós vamos perceber como ele é importante para a vida da igreja, como ele é primordial para a vida da igreja. Estamos vivendo tempos difíceis, bem verdade é. E bem verdade que nós precisamos de mestres, de verdadeiros ensinadores que ensinam a palavra do Senhor nosso Deus com tamanha fidelidade. E essa função é importante nós reforçarmos para aqueles que assumem essa função. Cabe a esses se esforçarem. Se esforçarem, se dedicar ao máximo possível ao estudo da palavra de Deus, pois é uma tarefa muito importante e indispensável para a vida da igreja. E exige muito daqueles que ensinam. Exige muito desempenho, exige tempo, exige leitura, exige dedicação para aqueles que vão ensinar. E é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje na nossa lição, ok? Onde fala sobre o ministério de mestre ou doutor. O nosso tópico 1, convido você a estar olhando o nosso tópico 1, onde fala Jesus, o mestre por excelência. O mestre por excelência. O nosso ponto 1 do nosso primeiro tópico fala sobre o mestre da Galileia. O nosso ponto 2, o mestre divino. O nosso ponto 3, o mestre da humildade. Ou o nosso mestre humilde. O nosso mestre humilde. O mestre da Galileia. Jesus, ele, como diz o Evangelho, ele percorreu a região da Galileia. E ele ali pregava, ele anunciava, ele ensinava as boas novas. As boas novas de salvação. Ele ensinava de uma forma muito profunda. Jesus, ele pregava os seus sermões, ele ensinava pela região do norte de Israel, da Galileia. E muitos ouviam ele, muitos paravam para ouvir, outros não queriam lhe dar atenção, mas é bem verdade
que muitos ouviam o mestre a ensinar. E Jesus, ele era um mestre maravilhoso, um mestre por excelência. Jesus era um doutor incomparável, um doutor incomparável a aqueles outros mestres que ensinavam também lá. É bem verdade que existiam outros mestres, como os fariseus, os escribas, eles ensinavam. Só que o ensinamento de Jesus era muito diferente. Ele chamava a atenção do povo, ele prendia a atenção do povo, ele chamava o povo ao seu ensinamento. Mas por que era diferente o ensinamento de Jesus para com os dos religiosos da sua época? Bem, os escribas e os fariseus, quando eles ensinavam, eles tinham um discurso muito elegante. Também, porém, era um discurso cheio de legalismo. Eles eram legalistas. Era um discurso legalista. Um discurso sem vida. Um discurso vazio. Um discurso sem autoridade, um discurso onde não havia poder que vinha do alto para com eles. Só que quando Jesus abria a sua boca para ensinar, Jesus ensinava de forma diferente. O seu discurso não era um discurso vazio. O seu discurso não era um discurso legalista e não tampouco moralista. O discurso de Jesus não era sem vida. Mas nós vamos perceber que o discurso de Jesus tinha uma eloquência muito grande. Por que eu estou falando que havia uma eloquência grande? Porque ele chamava a atenção do povo para que o povo voltasse para o seu ensinamento. Mas de que forma que era isso? Como que funcionava isso? Nós vamos perceber que Jesus, ele falava da verdade do reino, das boas novas do reino, de forma profunda. Eu quero chamar a sua atenção para te falar que Jesus ensinava de forma profunda, mas Jesus também ensinava de forma simples. Simplicidade e profundidade são questões muito essenciais para aqueles que pregam, para aqueles que ensinam o Evangelho. O Evangelho é simples, mas o Evangelho é profundo. Sendo assim, aqueles que ensinam as Escrituras, aqueles que ensinam o Evangelho, devem ensinar de forma simples e profunda. Simplicidade não é você ficar aléu do conhecimento. Simplicidade não é você ser ignorante quanto ao conhecimento. Simplicidade é você falar na linguagem do povo. Simplicidade é você falar de forma com que o povo entenda aquilo que você quer transmitir. Mas também o ensino deve ser feito com tamanha profundidade. Cabe a nós a ensinar dessa forma, com simplicidade e profundidade. Sendo assim, o Evangelho e o ensinamento que Jesus trouxe era simples, porém profundo. Uma outra questão que eu quero deixar claro, que diferenciava o ensinamento de Jesus para com daqueles religiosos, é que Jesus ele não se preocupava simplesmente com a retórica. Jesus também se preocupava com a vida. Jesus não se preocupava em falar bonito. Jesus se preocupava com a prática. São questões muito diferentes.
Jesus, ele prendia a atenção daquela multidão. Ele prendia a atenção de uma pessoa. Porque o que ele falava é o que ele vivia. E o que ele vivia era também o que ele falava. E isso é de tamanho importante para aqueles que são mestres. Devem aprender a ensinar aquilo que vivem e viverem aquilo que ensinam. O discurso de Jesus era cheio de vida, porque ele vivia o que ensinava e ensinava o que vivia. Cabe a você, mestre, cabe a você, ensinador, cabe a você, pastor, cabe a mim, cabe a nós, a procurarmos ensinar aquilo que vivemos e vivemos aquilo que pregamos. O ponto 2 do nosso primeiro tópico fala sobre o mestre divino. Jesus era um mestre por excelência, porque ele era um mestre divino. Ele falava das coisas que vinham do alto. Jesus falava das coisas que vinham do alto. Jesus não falava das coisas simplesmente terrenas, mas ele falava das coisas que vinham do alto. Você sabe por quê? Porque a autoridade dele não vinha da terra, mas vinha do céu. A autoridade dele não vinha do homem, mas vinha do próprio Pai. O Pai lhe ungiu de tal forma que ele falava com tamanha autoridade. E eu digo que ele era um mestre divino porque a mensagem que ele trouxe também não foi preparada simplesmente no coração do homem, mas veio do coração do próprio Deus. Que coisa maravilhosa! Como nós aprendemos com esse mestre divino? A nós estamos preparando, mas sabendo que a mensagem não pode ser algo da mente do pregador, ou do ensinador, ou do mestre, mas deve ser algo da mente do próprio Deus. Não pode ser simplesmente algo da terra, mas que veio do céu, diretamente de Deus para os nossos corações. E é interessante que certa feita Jesus, ele encontrando com um mestre de Israel chamado Nicodemos. Nicodemos, por sua vez, ele era um dos membros do Sinédrio. Ele estudou em uma das melhores e maiores escolas judaicas. Nicodemos era um mestre muito grande. Mas, certa feita, ele procurou Jesus para saber o que ele deveria fazer para ser salvo. O que ele poderia fazer para herdar o reino de Deus. Jesus estava ali com Nicodemos. E Nicodemos olhou para ele e disse: olha, eu bem sei que tu és vindo de Deus e ninguém pode fazer a obra que tu fazes se não vires do Senhor. Veja bem o que ele diz. Ele diz assim, ele disse que ninguém poderia fazer a obra que ele fazia se o Pai não desse tamanha autoridade, ou seja, que Deus não fosse com ele. Vocês entenderam? O que Nicodemos quis dizer, isso você vai ver em João, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 3, verso 1 e 2. Nicodemos diz assim, que ninguém poderia fazer o que Jesus estava fazendo se Deus não fosse com ele. Nós aprendemos uma coisa importante aqui, que o mestre, ele deve anseiar a presença do Senhor com ele no ensino. Se o Senhor não for conosco, as coisas vão ficarem difíceis. Mas Jesus tinha o Pai na sua vida. Jesus era cheio de Deus. Era cheio do Espírito Santo. Sendo assim, nós vamos perceber que a mensagem de Jesus era o diferencial. Ela vinha do alto.
A autoridade de Jesus era o diferencial, vinha do alto. Jesus era o mestre por excelência. E em terceiro lugar, o nosso terceiro ponto, nós vamos ver que Jesus, ele era o mestre por excelência, porque ele era um mestre com tamanha humildade. E você vai ver isso em João, capítulo 13, verso 14, ou 4 e o 5, quando Jesus, ele tinha acabado de encerrar a ceia. Jesus começa a tirar algumas peças de roupas, a fim de que se servisse, a fim de que ele enxugasse os pés dos discípulos. Percebam bem, ali estavam os seus discípulos naquela mesa, e ali estava o Senhor Deus, o Deus conosco. Ali estava Jesus, o próprio Deus encarnado, assentado, e agora ele começa a lavar os pés do discípulo. Ele também começa a enxugá-los. Jesus queria dar uma grande lição a eles. Jesus queria mostrar uma verdade a eles. Jesus queria ensinar a eles a prática da humildade. Percebam bem vocês, o próprio Deus estava agora ajoelhado diante dos homens, enxugando os pés dos discípulos. Isso assustou os discípulos. Isso assustou a Pedro. Assustou tanto que ele fala: Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés de forma alguma. Jesus olha para ele e disse: olha, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo no reino. Prontamente, aquele discípulo disse: Senhor, não somente lave os meus pés, mas lave também todo o meu corpo. Jesus queria ensinar a lição da humildade. Ali estava Deus servindo. Ali estava o Deus, ele se dobrando e se curvando diante dos homens. Jesus queria ensinar a lição da humildade. O mestre não sendo Senhor, mas servindo. Servindo e ensinando na prática como ser humilde. Eu acho interessante a humildade de Jesus como mestre, que o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Filipenses, da carta de Paulo aos Filipenses, Paulo diz assim: de sorte que haja em vós, irmãos, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Mas antes ele humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. E estando na forma de homem, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe dando um nome que é dado sobre todos os nomes, para que um dia todos se curvem perante ele e reconheça que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Percebam bem como que Paulo mostra a humildade de Jesus, que mesmo sendo Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Ele assumiu a forma de servo. Ele assumiu a forma de homem, a estatura de homem. Jesus, ele nos ensinou a ser humilde, a sermos ensinadores, mas sermos humildes. A sermos mestres, mas sermos humildes. Sermos pregadores, mas sermos humildes. Cabe a nós aprendermos com o Senhor a lição da humildade. Embora que você tenha um grande conhecimento, embora que você seja profundo nas línguas originais, mas você tem que entender que é preciso ser humilde para ser um bom mestre, conforme o Senhor o foi. Então, o nosso
tópico 2, fala sobre o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. O ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. É claro que após o Senhor subir aos céus, ele capacitou homens. E até mesmo antes dele ser assunto ao céu, o Senhor Jesus, ele deu uma ordem. Ele deu uma ordem dizendo para que ele fosse a todas as nações e que pregasse e que ensinasse, a fim que eles guardassem todas as coisas que ele tinha ensinado. Foi uma ordem do Senhor para os seus discípulos, para que eles fossem a todas as nações e que ensinassem e guardassem todas as coisas que ele tinha ensinado. Foi uma ordem do próprio Senhor para aqueles que o servem. E naquela época, os discípulos entenderam a tal ponto que Lucas, ele deixando o seu registro histórico em Atos dos Apóstolos, ele mostra como que os discípulos, eles ensinavam e pregavam acerca das verdades do reino. Pedro, por exemplo, no capítulo 2, nós vamos ver Pedro em um discurso brilhante, com muito poder que veio do alto. Pedro, ele ensinou acerca da obra do Espírito Santo, como base em Joel capítulo 2. Pedro ensinou com tamanha autoridade, com tamanha graça. Pedro ensinou acerca dessa verdade. E o Espírito Santo fez isso na vida de Pedro, ele capacitou a vida de Pedro. E é importante nós termos tamanha certeza que o Espírito Santo, ele capacita aquele a qual o Senhor chamou. Ele capacita com graça aqueles a qual Deus o dotou, aqueles que Deus dotou de dons ministeriais ou dons espirituais. O Espírito Santo vem para capacitar aquelas pessoas para exercer esses dons maravilhosos, esses dons tremendos. O Espírito Santo, ele é o agente dinamizador que veio da parte de Deus para capacitar a igreja, para anunciar, para pregar. Ele veio para capacitar os mestres, para capacitar os pregadores a ensinar as verdades do reino. Mas uma coisa que nós não devemos deixar de lado, apesar que o Espírito Santo capacita o crente a fazer tamanha obra, nós precisamos entender que é preciso que haja dedicação. É preciso que haja dedicação. É preciso que haja um preparo intelectual. É preciso que nós nos esforçamos para uma formação intelectual profunda. Nós precisamos aprender para poder depois ensinar. Nós precisamos aprender a aprender e então ensinar. Uma lição maravilhosa é essa, nós aprendermos a aprender. Depois então nós podemos ensinar. Aqueles que aprendem muito, com certeza, Deus vai usar com grande profundidade. Aqueles, como diz Paulo, que haja dedicação à oração, que haja dedicação à leitura, é crescer na graça e no conhecimento, é pôr a balança, graça e conhecimento, oração e leitura bíblica e outros livros que nós devemos ler. Nós precisamos buscar conhecimento.
Quando falamos que o Espírito Santo capacita, não nos isenta de nós estudarmos, de nós procurarmos, nos inteirarmos mais ainda acerca do conhecimento do Santo Livro das Escrituras Sagradas. O nosso ponto 2 do nosso segundo tópico fala sobre a doutrina dos apóstolos. Em Atos 2, verso 42, Lucas deixa esse registro, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que coisa bendita! Aqueles que estavam aceitando a Cristo, aqueles que estavam fazendo a sua profissão de fé ao Senhor, ao Mestre dos Mestres, ao Senhor Jesus, aqueles que estavam se rendendo aos pés do Senhor, eles estavam perseverando agora na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E eu quero chamar a atenção a essa doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Será que era algo da mente deles que eles criaram? Não. Não era. A doutrina dos apóstolos era o conjunto de ensinamento que Cristo ministrou na vida deles, que Cristo ensinou a eles, que Cristo mostrou a eles. E eles ensinavam, eles aprenderam e agora estavam ensinando. Era uma formação muito eficaz que eles tiveram. E agora eles estavam ensinando aos crentes a crescerem na graça e no conhecimento. Eles estavam fortalecendo aqueles novos cristãos. Veja que tamanha importância é a vida de um mestre, o dom de um mestre, aquele que é professor, aquele que ensina, aquele que discipula. Veja a importância que tem dele fazer discípulos. Ele está ensinando pessoas hoje para elas amanhã ensinarem outras pessoas. Isso é muito importante. E o nosso ponto 3, do nosso segundo tópico, fala sobre um ensinamento persistente. Um ensinamento persistente. Os primeiros mestres, os primeiros professores dos tempos primórdios da igreja primitiva, eles foram formados aos pés do Senhor. Eles aprenderam aos pés do maior mestre de todos os tempos, do próprio Senhor Jesus. Foi no colégio apostólico que teve a primeira formação. E ali estavam os discípulos aprendendo do Senhor para mais tarde ensinar a muitos. E isso aconteceu. A igreja surgiu. Foi algo maravilhoso. A igreja, ela se ergueu. Deus ergueu a igreja. E agora a igreja estava ali com alguns mestres ensinando. E onde que eles ensinavam? Naquela época, diz Lucas, que eles ensinavam de casa em casa, nos lares, em pequenos grupos. Eles ensinavam nas praças, como o próprio apóstolo Paulo, como diz Atos, capítulo 20, verso 20 e 21, ele nos mostra que Paulo, ele ensinava publicamente, ou seja, nas praças. Paulo anunciava, Paulo ensinava Cristo nas praças, mas também Paulo ensinava nas sinagogas, nos templos. Paulo ensinava dentro das casas, dos templos e nas praças, mas Paulo testificava tanto a judeus como a gregos. Paulo não fazia acepção de pessoas, ele anunciava a fé em Cristo Jesus, ele anunciava o Cristo, o Senhor Jesus, como o Salvador.
Deus havia preparado homens para ensinar. O próprio Senhor preparou homens para ensinar. Deus preparou doutores dentro da igreja primitiva. Conforme diz Atos 13, verso 1, que havia doutores na igreja de Antioquia. Havia doutores, havia mestre na igreja de Antioquia. Quem fez isso? Foi o próprio Senhor. É impossível isso nascer na mente de um homem, a não ser se for na mente do próprio Deus. Deus fez isso na igreja primitiva. Deus levantou os seus santos apóstolos. Deus levantou homens e mulheres, pessoas que buscaram a Deus e foram verdadeiros mestres. Mas é bem verdade também que após o tempo da igreja primitiva, após a morte dos apóstolos, surgiram falsos mestres. Falsos mestres. Esse período que nós conhecemos como o período da patrística, falsos mestres se levantaram. E, às vezes, aqueles falsos mestres que vinham desde a época dos apóstolos, eles se fortaleceram mais ainda com a morte dos apóstolos. Mas Deus nunca deixou a igreja sem mestre. Deus levantou homens maravilhosos, com tamanha profundidade, a fim de sistematizar a doutrina, a fim de pastorear o rebanho, sistematizando a doutrina e ensinando os crentes a doutrina, a sã doutrina, a ortodoxia, a verdadeira ortodoxia bíblica. Mas só que Deus levantou também alguns apologistas, a fim de defender a fé, a fim de defender as verdades. Eram mestres maravilhosos, eram mestres fantásticos, homens que serviram a Deus, que buscaram conhecimento a fim de aplicar conhecimento à igreja. Vários homens, mas eu quero destacar aqui a vida de Atanásio, um dos pais da igreja, que lutou pela verdade, um mestre maravilhoso, um mestre por excelência do quarto século depois de Cristo, Atanásio lutou contra o arianismo, que queria desfazer da cristologia sagrada, do Cristo divino, do Cristo que era Deus. O arianismo que queria também desfazer da Trindade por causa da divindade de Cristo. Atanásio lutou contra eles. E no concílio de Nicéia, Atanásio estava ali, defendendo as verdades das Sagradas Escrituras. Um mestre por excelência. E eu quero aqui olhar para você e dizer o seguinte a você, que nós devemos estar preparados para defender a nossa fé, defender as verdades do reino. Nós precisamos de estudar, nós precisamos de ler, nós precisamos de buscar mais o conhecimento das Escrituras. Foi assim no tempo dos apóstolos, foi assim na época da patrística, foi assim na época da reforma, foi assim na época dos grandes avivamentos. E deve continuar assim hoje. Precisamos buscar mais conhecimento. Mais conhecimento a fim de que anunciemos a verdade do reino, ensinando as verdades do reino, como também possamos defender, como uns bons mestres, as verdades do reino de Deus. E o nosso tópico 3 fala sobre a importância do dom ministerial de mestre. Conforme nós já estamos percebendo, esse dom é um dom essencial para a igreja. É um dom muito importante para a igreja. É um dom muito importante. A igreja não pode viver sem os mestres.
Há uma necessidade grande, conforme diz aqui o nosso ponto 1. Há uma necessidade urgente para a igreja ter mestres. Uma necessidade muito grande. E o nosso ponto 2, há uma responsabilidade muito grande de um discipulado contínuo. Vamos entender melhor esse tópico 3. A importância do dom ministerial de mestre. Ponto 1. Uma necessidade urgente da igreja. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. A primeira coisa que nós precisamos entender nessa urgência, nessa necessidade, que nós não devemos nos precipitar. Há uma urgência? Sim, muito grande. Há uma necessidade imensa. Mas nós precisamos de mestres vocacionados. Nós não devemos nos precipitar, buscarmos fontes erradas, onde que não vem de Deus. Nós devemos buscar conhecimento e ouvir homens e mulheres vocacionados por Deus, vocacionados por eles. E quando nós falamos de homem vocacionado, nós estamos falando que homens que estudam a Bíblia, que procuram entender as Escrituras. Por quê? Estamos vivendo épocas difíceis, irmãos. Entendam que na época dos apóstolos, eles viviam épocas difíceis. Era a época em que o legalismo queria infiltrar e estava infiltrando dentro da igreja. Era uma época em que o gnosticismo, de forma sorrateira, também queria entrar dentro da igreja. E era uma época também que o mundanismo queria entrar dentro da igreja. Os discípulos, os mestres, eles tiveram que se opor a tudo isso. Mas para isso, eles estudaram, eles buscaram conhecimento e buscaram a Deus em oração. Percebam bem que hoje nós também estamos vivendo tempos difíceis, tempos muito difíceis. Nós estamos vendo o avanço da ciência, nós estamos vendo o avanço da tecnologia, nós estamos vendo o avanço da bioética, nós estamos vendo tantas coisas que está acontecendo e o mundo está evoluindo. E nós precisamos buscar conhecimento a fim de defendermos a fé cristã, a fim de anunciarmos com tamanha propriedade as verdades do reino de Deus em meio a tantos falsos mestres, em meio a tantos falsos pastores, tantos falsos pregadores. Nós devemos buscar a Deus. Nós devemos buscar conhecimento a fim de ensinarmos as verdades do reino de Deus. As verdades do reino de Deus. O nosso ponto 2, então nós já entendemos aqui no nosso ponto 1, que há uma necessidade verdadeiramente urgente. Muito urgente. E dentro da igreja, hoje em dia está havendo muitas inovações. Muitos falsos ensinos que vêm de cima do púlpito, a fim de alimentar o povo, mas ao invés de alimentar, está matando o povo. Cabe a você, professor, cabe a mim, cabe a nós que estudamos a palavra de Deus, nos dedicarmos mais ainda, a fim de fazer discípulos, ensinando a guardar aquilo que o Senhor nos ensinou. O nosso ponto 2, a responsabilidade do mestre em um discípulo contínuo. Nós sabemos que o discipulado, ele não é simplesmente aquele períodozinho curto em que a pessoa passa ali em uma classe de discipulado, aprendendo para se batizar. Nós sabemos que isso não é verdade. Mas nós sabemos que o verdadeiro discipulado ele é contínuo.
Ele vem quando você professa a fé em Cristo Jesus. Ele continua quando você desce as águas. E ele segue após você descer as águas. O discipulado tem que ser contínuo. Nós devemos estar pronto a aprender a todo momento. A cada segundo nós devemos estar pronto para aprender. O nosso aprendizado aqui na terra, irmãos, é para sempre. E o nosso entendimento acerca de Deus, ele é eternamente. O nosso discipulado, ele deve ser algo contínuo. Algo contínuo. Ele deve ser para sempre, dia após dia, momento após momento. O nosso ponto 3, do nosso terceiro tópico, nós estamos encerrando a nossa lição, fala sobre o requisito necessário ao mestre. O Senhor chama homens, o Senhor chama mulheres, o Senhor chama a muitos. É bem verdade que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Poucos são aqueles que querem dedicar a sua vida ao ensinamento. São poucos que querem gastar tempo se debruçando em cima das escrituras, em cima de livros, em cima de dicionário, em cima de enciclopédias bíblicas. São poucos. São poucos. Aqui o Senhor nos dá um requisito. Olha só, vamos ver alguns requisitos aqui que o nosso comentarista pôs aqui. O ponto A fala que deve ser salvo em Cristo. A primeira coisa, ser salvo em Cristo. Em segundo lugar, deve estar hábito, ele tem que ter uma certa rotina de leitura. Ele tem que estar hábito de ler. Ele tem que ter essa habilidade, ele tem que amar, ele tem que gostar de ler. E, por fim, ele deve estar preparado intelectualmente, que é o nosso ponto C. E o nosso ponto D, afinal, fala que deve ter o seu coração em chamas. Vamos entender melhor esses subpontos aqui. O nosso ponto A deve ser salvo em Cristo. Irmãos, como que o mestre vai entender a salvação se ele nunca foi salvo? Como que ele pode ensinar acerca do novo nascimento se ele nunca nasceu de novo? Como que ele vai falar acerca da regeneração se ele nunca foi regenerado? Como que ele vai ensinar acerca da justificação se ele nunca experimentou a justificação, ele nunca foi justificado diante de Deus através de Cristo Jesus? Percebam bem que deve haver algo novo na vida de um mestre daqueles que ensinam. Ele deve ser salvo em Cristo Jesus. O que é ser salvo em Cristo Jesus? Eu te explico. Ser salvo em Cristo Jesus é um homem que ele entrega a sua vida a Cristo, ele professa a sua vida a Cristo, ele se arrepende dos seus pecados, ele é um homem que é regenerado. Há uma obra do Espírito na vida dele na regeneração. Ele é um homem que ele é adotado por Deus. Ele é um homem que é justificado por Deus. Ele é um homem que sofre constantemente o processo da santificação aqui na terra. Esse é o homem salvo por Cristo. Então, o mestre deve ser salvo, e deve estar aqui. E o nosso ponto B fala sobre ele deve ser hábito, ele deve ter hábito de ler. Ele deve ter hábito de ler. Como assim? Ele deve amar a leitura. Ele deve gostar de ler. São poucos que gostam de ler, irmãos.
poucos que gostam de ler. Muitos gostam de falar, mas pouco gostam de ler. Muitos gostam de ensinar, mas pouco gostam de aprender. Aqueles que são pessoas vocacionadas devem ter esse requisito aqui: ele deve gostar de ler. Ele deve ter em casa os seus livros. Ele deve ter em casa a Bíblia Sagrada, se for possível, de várias traduções. De várias traduções. Deve ter em casa um dicionário bíblico, uma concordância bíblica, uma chave bíblica. Ele deve ter em casa, se for possível, uma pequena biblioteca. Esse é um dos requisitos. A leitura deve gostar de ler. E o nosso ponto C diz que deve ter um preparo intelectual. E aqui eu quero me ater dizendo que aqueles que querem ensinar, eles devem estar preparados intelectualmente. Por quê? Porque a Bíblia é um livro cultural. A Bíblia, ela teve uma época de escrita. A Bíblia teve uma política na sua escrita. A Bíblia teve uma filosofia na sua escrita. A Bíblia teve uma economia na sua escrita. Sim, eram tempos diferentes que nós vivemos hoje, de culturas diferentes, de povos diferentes, uma filosofia até mesmo diferente, uma economia diferente. Então nós devemos estudar o quê? Estudar a época da escrita da Bíblia, a filosofia da época, a cultura da época, a economia da época, a religião da época. E fazer o quê? Fazer uma ponte da vida e da época em que os apóstolos viveram, a vida e a época em que a Bíblia foi escrita, fazer uma ponte para os dias de hoje. Isso é ser um mestre. Ele falar aquilo que sabe e fazer uma ligação para os dias atuais. O mestre precisa fazer isso, fazer essa ponte. Para isso, ele deve estudar. Para isso, ele deve buscar fontes. Para isso, ele deve dedicar a sua vida à leitura. E encerrando o nosso ponto D, o mestre vocacionado tem um coração em chamas. Dr. Martin Lloyd-Jones, um grande pregador do século XX, ele disse que a verdadeira pregação, ela era teologia em fogo. Ela era teologia em fogo. Aqueles que pregam, aqueles que ensinam, devem ter o seu coração ardendo. Deve ter o seu coração queimando. Como diz John Wesley, coloque fogo no seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo. Percebam bem, nós precisamos ter fogo do alto, fogo que vem de Deus. Nós devemos ter conhecimento na mente, mas fogo no nosso lábio. Nós devemos ter entendimento no nosso intelecto, mas uma chama ardendo no nosso coração. Foi assim com o Senhor, foi assim com os apóstolos, foi assim como muitos homens ao longo da história da igreja, e deve ser assim hoje. Deve ser assim hoje. Eu hoje quero convidar você a nós orarmos a Deus. Eu concluo esta lição dizendo que nós precisamos orar a Deus para que Ele continue levantando mestres. Concluo essa lição dizendo para você que é preciso que você e eu, nós buscamos mais conhecimento de Deus. Nós precisamos aprender com o mestre da Galileia, o Senhor Jesus. Nós precisamos entender
a tamanha importância do dom ministerial. Antes de nós encerrarmos, antes de nós orarmos, eu quero convidar você a cultuar a Deus nessa manhã com a sua oferta. A oferta é uma forma de culto a Deus ao longo das Escrituras. Eu quero convidar você a fazer isso nessa manhã. Aí na tela vai ver os dados bancários, você vai ver também o Pix, o PicPay, você tanto pode fazer o depósito como a transferência, ou o Pix, ou o PicPay, você também pode trazer para a igreja a sua oferta e ofertá-la, ok? Que Deus em Cristo te abençoe. Nós vamos orar aqui para encerrarmos essa escola bíblica dominical. Oremos. Pai eterno, nós queremos agradecer a Ti por esta manhã, por esses momentos que passamos, onde nós aprendemos acerca da Tua palavra, acerca do Teu reino. Senhor, continue levantando mestres, continua, ó Deus, levantando homens e mulheres, continua abençoando a igreja com mestres, verdadeiros mestres. Queremos te pedir a tua bênção sobre a vida do nosso pastor, ó Deus, que o Senhor venha abençoá-lo, pois ele tem se dedicado ao ensinamento da igreja, Pai. Continue abençoando o seu filho, Senhor, dando força ao teu filho a prosseguir esta caminhada, dando graça a ele, para que ele possa continuar ensinando a igreja. É o que nós te pedimos, a tua bênção, Senhor, sobre a vida dos alunos e de todos os demais professores. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Um bom domingo.